Olá, galerinha do oitavo ano! Como vocês estão? Como foram esses últimos dias? Já se acostumaram com essa nova forma de estudar? Eu estou tentando. Dois recadinhos para vocês então. O primeiro é que estou muito feliz. Vários alunos me deram a devolutiva da atividade da primeira semana. Então, muito obrigada pelo compromisso com a disciplina. Segundo ponto, a partir desta semana, a nossa disciplina terá uma avaliação diferente. Então, como que irá funcionar? Na primeira aula, eu solicitei a devolutiva como uma forma de eu acompanhar a nossa disciplina. A partir de agora, não. Então, essa devolutiva que eu estou cobrando valerá visto, e o visto compõe a nossa nota livre, certo? Por isso, essa semana, eu darei o tempo para aqueles alunos que ainda não me deram a resposta da primeira semana, que não me deram a devolutiva, para que façam essa semana. Então entra lá no canal do YouTube da Maria Joaquina, acesse a aula 1 de Educação Física da turma de vocês, sigam o passo a passo que está lá, vejam qual é a tarefa e me deem a devolutiva conforme eu solicito no vídeo. Eu ainda estarei recebendo e estará valendo o visto. Quem já fez, já está anotadinho ali, já está com o visto garantido. E está com um passo à frente. Parabéns! Capítulo 2, página 15. Nosso conteúdo será o voleibol. O voleibol ele foi criado em 1895 por um professor de educação física chamado de William Morgan, na cidade norte-americana de Massachusetts. Difícil a pronúncia. Então, qual era a missão desse professor? Ele recebeu a missão de criar um jogo que não tivesse tanto contato físico quanto o basquete. Inspirado no jogo de tênis, então ele dividiu duas equipes e colocou uma rede entre elas. A partir daí, o jogo teve o nome de mintonete. Ele deu o nome de mintonete naquele momento. A característica principal do voleibol é essa: duas equipes separadas por uma rede, ou seja, não há contato físico entre as equipes. E qual que é o principal objetivo dos esportes com rede? No caso do vôlei, que é utilizado a bola, é fazer com que ela ultrapasse por cima da rede e caia dentro da quadra adversária. O voleibol então surgiu na Associação Cristã de Moços em 1895 e teve como nome inicial Mintonete. Mas essa história não permaneceu por muito tempo, não. No ano seguinte mesmo, teve uma reunião dos diretores de educação física lá nos Estados Unidos. E um deles, chamado Halstead, fez uma sugestão para mudar para voleibol, baseando-se na dinâmica básica do jogo, que é golpear a bola por cima da rede utilizando as mãos. A partir daí, o voleibol tornou-se cada vez mais popular no mundo. A Federação Internacional do Voleibol conta hoje com o maior número de países associados a ela. É um total de 220 países. Então ele é o esporte que mais tem países associados à sua federação. O voleibol ele faz parte dos Jogos Olímpicos desde os Jogos de Tóquio em 1964. Atualmente, considera-se que o Brasil, além do país do futebol, é o país do voleibol. Isso tudo graças à grande evolução que o país teve nesse esporte nas últimas 3 décadas. Em 1982, enquanto a população brasileira tentava esquecer a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo de futebol, estava ocorrendo no país o Mundialito de Voleibol, no qual fez com que a população visse e conhecesse uma nova paixão nacional. Naquele ano, a seleção brasileira de voleibol derrotou a imbatível União Soviética. Também nesta mesma edição, com o jogador Bernard, surgiu o saque conhecido como saque jornada nas estrelas, onde ela chegava a uma altura de 25 metros e descia com uma velocidade de 72 km por hora. Foi esse saque um dos responsáveis pela vitória contra a União Soviética. Essa geração de jogadores de vôlei que vinha se aperfeiçoando desde a década de 1970 e que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de 1984 foi em grande parte responsável pelo sucesso que o Brasil atingiu nos Jogos Olímpicos em 1992, quando conquistou pela primeira vez a medalha de ouro nas Olimpíadas. Desde então, o esporte é citado como o segundo preferido pelos brasileiros.
Fundamentos do voleibol. Os fundamentos são aqueles movimentos técnicos de cada modalidade que devemos conhecer e dominar para praticá-la. Mas nós sabemos que na educação física, nosso principal objetivo não é dominar o gesto técnico de cada fundamento, mas sim vivenciá-los até o nosso limite, até onde as nossas habilidades vão, para que nós tenhamos um conhecimento prévio do que são os fundamentos e como funciona a dinâmica do jogo. O primeiro fundamento que vamos conhecer do vôlei é o toque. O toque do voleibol é um movimento técnico, um dos mais importantes. É ele que oportuniza, as ações de ataque num jogo de voleibol. Através dele, o jogador chamado levantador irá realizar o levantamento, que é uma ação que vai preparar a bola para uma possível ação de ataque. Ou seja, vai fazer com que um atacante realize a cortada e envie essa bola para a equipe adversária. Mas o toque, então, prof, é utilizado apenas para fazer o levantamento? Não, ele pode ser utilizado também numa recepção. Se for possível realizar o toque para recepcionar a bola, ele é perfeitamente usado. O saque. O saque é o fundamento que dá início à partida sempre que ela inicia ou sempre que ocorre um ponto e reinicia-se a partida, reinicia-se um possível rally. O saque, hoje, com todo o aprimoramento de treinamento que se teve, ele é considerado o primeiro ataque do jogo. Por quê? Porque as técnicas de desenvolvimento do saque, hoje, façam que ele seja tão preciso que ocorra o primeiro ataque do jogo, porque o objetivo dele hoje, além de iniciar-se o jogo, fazer com que a bola passe pela rede e chegue à quadra adversária, é fazer com que ele passe a rede, chegue na quadra adversária de uma forma que a equipe sinta muita dificuldade em conseguir recepcionar essa bola. Ou seja, quanto maior a força empregada na bola, quanto maior a facilidade que você desenvolver o saque, com maior precisão, a equipe adversária vai sentir dificuldade em receber essa bola. Ou seja, possivelmente deixará cair no chão, fazendo com que a sua equipe marque o ponto. O saque, existem 3 formas de sacar atualmente conhecidas: o saque por baixo, o saque por cima e o saque em suspensão. No voleibol, conquista-se um ponto toda vez com que sua equipe consiga fazer com que a bola toque a quadra da equipe adversária. Como se consegue um ponto, então, no voleibol? Existem algumas formas. Através de um saque bem feito, de um bloqueio bem realizado ou de um ataque bem realizado também. O ataque, ele geralmente é o terceiro toque da equipe. Como assim o terceiro toque da equipe, prof? Não entendi. No voleibol, é permitido que cada equipe realize 3 toques, ou seja, toque a bola 3 vezes. Então, a bola passou para a minha equipe, para a minha quadra, eu tenho 3 toques para devolver essa bola. Prof, então é obrigatório os 3 toques? Não. Se porventura você devolver em um toque só, não tem problema. Realizar 2, não tem problema. O que não pode é passar dos 3 toques. Então, a cortada, geralmente, que a cortada é o ataque, é esse último toque na bola, o terceiro toque. Então, geralmente ocorre qual sequência? Uma equipe saca, a outra vai recepcionar, geralmente com a manchete, o levantador irá realizar o levantamento com um toque e o terceiro jogador a executar o movimento realizará, então, a cortada, que nada mais é que uma das formas de ataque no jogo de voleibol. Neste capítulo, nós não vamos ver todas as regras do voleibol, então nós já conhecemos os fundamentos. Já sabemos que é permitido apenas 3 toques na bola, essa é uma das regras mais importantes também. Agora nós vamos ver o rodízio. Prof, mas o que é o rodízio? O rodízio é uma regra obrigatória do voleibol. No voleibol, existem as posições. Essas posições são numeradas de 1 a 6, sempre no sentido anti-horário. A posição 1 sempre será a posição onde saca-se, certo? Então, a
partindo daí, da posição 1, que é bem aqui ó, no finalzinho da quadra, essa é uma quadra de futsal, só para vocês entenderem o final da quadra aqui ó, na linha. Então, se o sentido é anti-horário e aqui é a posição 1, então aqui vai ser a posição 2, 3, 4, 5 e 6. É obrigatório que durante o jogo de voleibol ocorra-se o rodízio. Por que o rodízio? Porque é obrigatório que todos os jogadores da equipe passem pela função do saque. Então, o rodízio permite que esses jogadores passem pela função do saque durante o jogo. Então, toda vez que a sua equipe consegue a ordem de saque, ocorre o rodízio. O rodízio será, então, no sentido horário. Calma aí, prof, que eu fiquei confusa. Então, a ordem da posição dos jogadores é sentido anti-horário. Mas toda vez que ocorre a ordem de saque, que a sua equipe vai voltar a sacar, o rodízio ocorre no sentido horário. Vamos entender melhor? Então, aqui era o 1, lembram? Posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5 e 6. Quem está no meio será o último a sacar nessa forma de rodízio. Então, se aqui estava o 1, ele vai transferir posição. Quem estava aqui vem para cá, aqui vai para lá. E quem estava na posição 2 é o que sacará. Então, por isso que é importante o rodízio. É regra obrigatória, para que todos passem pela função do sacar. Recapitulando então, a ordem das posições, que é obrigatório ser seguido durante uma partida, é no sentido anti-horário. Inicia-se o 1 na posição de saque. E o sentido horário é para a realização do rodízio, é quando se troca as posições. E ocorre sempre quando a equipe consegue a ordem do saque. O vôlei de praia foi criado em 1920 nas praias da Califórnia. Em 1947, foi realizado o seu primeiro torneio oficial. No Brasil, ele começou a ser praticado na década de 1930 nas praias de Copacabana e Ipanema. Em 1980, vários ex-jogadores da vôlei de quadra começaram a praticar o vôlei de praia ou o vôlei de areia. Tornou-se um esporte olímpico em 1996 nas Olimpíadas de Atlanta. Esse esporte tem profundas relações com o meio ambiente, uma vez que é praticado ao ar livre. Para finalizarmos a aula de hoje, sugestão para facilitar o maior entendimento do que nós vimos. Página 16, para quem tem o RA positivo ou qualquer outro leitor de QR Code, sugiro que acessem o QR Code da página 16. Esse vai trazer algumas curiosidades a respeito de algumas mudanças que ocorreram no voleibol ao longo dos anos. O QR Code da página 17, ele vai mostrar a dinâmica de jogo, linhas da quadra, posições, o que é a área de ataque, a área de defesa, a linha de fundo, a linha central. Então, ele é bem interessante. E o QR Code da página 18 vai mostrar para vocês o sentido do rodízio. Temos também, para a próxima aula, que é a missão de vocês de hoje, é a tarefinha. Tarefa, na página 20, organize as ideias. É um quadro no qual vocês vão ter que dar uma lida em todo o conteúdo explicado para preencher, ou até mesmo pelo vídeo, algumas coisas vocês já vão conseguir responder, certo? Então, não deixem de fazer a tarefinha e mandar a devolutiva para a professora, combinado? Beijinhos, fiquem com Deus!